Em um piscar de olhos, já era final do outono. As fazendas aráveis estavam todas cheias de trigo de orelha amarela dourada. Os moinhos de vento à distância giravam continuamente e a terra parecia estar alegre com a abundância. Asterisco dang dang dang. Asterisco viajando na estrada no meio das fazendas havia um grupo de charretes e cavaleiros blindados com a força e robustez que excediam muito as dos homens comuns. Na armadura em suas placas de ombro era uma insígnia de uma lua crescente. Esta era a insígnia pertencente ao senhor da cidade extrema da noite, Visconde Jackson. Ao ver as carruagens, os camponeses evitaram a estrada apressadamente, tirando as toucas e fazendo reverências. No meio dos cavaleiros e das tropas, havia várias carruagens de cavalos cobertas com tecido preto. Quando essas carruagens avançaram, sons de correntes de metal foram produzidas a partir dele, o que gerou um sentimento sinistro. Olhe para essa direção. Parece estar indo para a vila. Este deve ser o terceiro grupo neste mês. Um fazendeiro com uma barba castanha murmurou para si mesmo. Velho Johan, o que você está olhando? Um fazendeiro do outro lado gritou. Essas carruagens de cavalos. Eu continuo tendo a sensação de que algo está errado. Anteriormente, quando o vento soprou, vi as figuras dentro da carruagem do cavalo. As sobrancelhas do velho John franziram-se. E daí? Pode ser que o senhor de nossa mansão tenha começado a comprar escravas por capricho. Você sabe o que? Nosso senhor bondoso e preguiçoso ainda está na adolescência. O fazendeiro ao lado do velho John apoiou e resmungou. É melhor não nos preocuparmos com as questões dessas pessoas. Vamos! Rosepab recentemente tem novo rum. A silhueta de ambos os fazendeiros desapareceu gradualmente à distância. Quanto ao outro lado, a procissão de carruagens de cavalos parou do lado de fora da mansão de Leylin. Graham e Fraser há muito esperavam por eles. De acordo com as ordens do Lorde da cidade, os bens chegaram. O líder dos cavaleiros abriu a capa, revelando um rosto horrível repleto de cicatrizes. Abram a carruagem dos prisioneiros. Com o comando do líder, os subordinados apressadamente abriram as carruagens que transportavam os prisioneiros, revelando os prisioneiros acorrentados lá dentro. Estes prisioneiros só usavam armaduras grosseiras e estes tinham buracos e estavam cobertos de sujeira. Eles eram todos de estatura diferente. Curto, alto, magro e gordo. No entanto, a semelhança comum é a aura assassina mascarada em seus olhos inexpressivos. Cavaleiros como Graham e Fraser eram extremamente sensíveis à intenção de matar. Somente pessoas que realmente cometeram homicídio teriam essa aura. Existem 5 homens. Eles são todos criminosos hediondos. Todo caso legal a respeito deles é suficiente para executar as punições capitais 1 dúzia de vezes. Naturalmente, o senhor da cidade há muito aprovou sua sentença de morte. Aos olhos da lei, eles já estão mortos. O líder dos cavaleiros sorriu e seu rosto, cheio de cicatrizes, ficou ainda mais grotesco. Por qualquer motivo, mesmo para o bem dessas vítimas inocentes, nunca deixe-as ir facilmente. O destino deles está todo nas mãos do jovem mestre. Depois de receber os criminosos, Graham disse, no entanto, podemos garantir que nenhum deles sairá desta mansão. Depois de obter uma resposta satisfatória, o líder dos cavaleiros trouxe suas tropas e as carruagens vazias da prisão para fora da vila. Quanto a Graham, ele forçosamente trouxe os 5 criminosos sob o porão da mansão. A tocha na escuridão, a porta trancada e a passagem subterrânea sufocante e seca davam a todos esses criminosos uma sensação estranha. No entanto, com os 2 cavaleiros, Graham e Fraser, eles não tiveram chance de resistir. Graham liderou o caminho familiar, trazendo os 5 criminosos para cada prisão diferente. Depois, ele chegou a um laboratório experimental recém-escavado e esperou ao lado. Embora houvesse paredes espessas, e os arredores tivessem tochas que ardiam intensamente, Graham ainda sentia seus cabelos em pé, e suor frio escorria por seu corpo. Como um cavaleiro escravo, ele conhecia parte da identidade de Leylin. Ele sabia ainda mais sobre a escuridão e o terror por trás daqueles muros. Esse lugar é praticamente um inferno. A primeira vez que Graham foi convocado por Leylin, ele havia deixado escapar seus pensamentos.
Depois, esse destemido cavaleiro vomitou por uma noite inteira. Meia hora se passou. Para Grain, o tempo parecia ter se arrastado por meio ano. Especialmente quando indistinto gritos que ocasionalmente penetravam pelas paredes resistentes com a impressão de perfurar seu tímpano. Que os céus tenham piedade! Embora Grain não fosse uma boa pessoa, e suas mãos também estivessem cobertas de sangue, os gemidos e lamentos por trás das paredes de pedra eram algo que um humano era incapaz de produzir mais. Asterisco Creak. A resistente porta de aço se abriu e Leylin saiu dela. Em seu corpo havia vestígios de manchas de sangue. É uma pena que o corpo experimental não tenha sido forte o suficiente e tenha sido incapaz de suportar os efeitos do feitiço. Espero que os próximos corpos experimentais sejam mais duráveis. Para pesquisar sobre as almas, Leylin não tinha ingredientes prontamente disponíveis. Então, ele só poderia adotar o método mais crasso, que consistentemente coletaria dados através de experimentos. Jovem mestre! Grain se curvou apressadamente. Hoje, o City Lords Castle enviou mais 5 pessoas e elas estão todas dentro de suas celas. Muito bem! Leylin acenou com a cabeça. Embora ele fosse um noviço do nível 3, antes de avançar para o mago oficial, Leylin não tinha garantia suficiente para desafiar os autoproclamados magos da luz, então algumas coisas ainda tinham que ser ocultadas. Apenas Grain e Fraser lidavam com a recepção de mercadorias. Além deles, Ana também sabia um pouco sobre isso. Além deles, até mesmo Faer e Old Velkir, a governanta, não sabiam nada sobre os feitos de Leylin. Embora eles tivessem algumas suposições, mas Leylin sempre descartava aqueles ingredientes inúteis, cremando-os com pó medicinal. Sob nenhuma evidência, mesmo se alguém tivesse suspeitas, eles não poderiam fazer nada em relação a ele. Esta é a limitação da força. Os magos oficiais da academia podem passear pelos mercados de escravos para comprar escravos como ingredientes. Eles poderiam até atrair e enganar os acólitos, mas ninguém poderia puni-los. No entanto, eu sou apenas um acólito humilde sozinho. Eu ainda tenho que cuidar da minha reputação. Leylin acariciou seu queixo. Ai, Chip, como é a coleta de dados sobre corpos experimentais hoje? Leylin perguntou interiormente. A força espiritual do sujeito experimental já descobriu ter 23 flutuações cerebrais anormais e dentro do cérebro havia 45 locais ocultos. Uai! A voz de Chip soou. Usar os prisioneiros como sujeitos vivos e realizar experimentos para obter pesquisas e dados sobre o corpo espiritual parecia ser possível. Leylin acenou com a cabeça, é só que a quantidade ainda é muito pequena. Virando-se para trás, ele olhou para Grain, que parecia estar inquieto desde o começo. Você fez bem, vá embora agora. Como quiser, mestre. Grain fez uma reverência e soltou um suspiro de alívio enquanto fugia apressadamente. Como um ser humano normal, naturalmente ele estava um tanto em conflito com essas questões, sem mencionar as limitações estabelecidas pelo treinamento dos escravos. Mas a força de Leylin ultrapassara em muito a de Grain. Portanto, ele só achava difícil suportar, mas não se atrevia a demonstrar qualquer relutância. Como seu dono, naturalmente, Leylin havia visto esse ponto. Afinal, ele é apenas um humano comum e tais ocorrências são esperadas. Contanto que ele ainda esteja obedecendo ordens, as outras que eu não preciso me preocupar. Leylin lembrou a expressão de Grain por um momento, antes de esquecer completamente dele. Suas vestes negras giravam em torno dele enquanto ele desaparecia no laboratório subterrâneo. Leylin, meu amigo, nos encontramos de novo. Com os cabelos verdes arrastando o chão, Langford olhou para Leylin e a sinceridade foi mostrada em seu rosto. Desde o incidente anterior entre Leylin e Langford, eles realmente haviam negociado mais algumas vezes. Eles até estabeleceram uma amizade e se tornaram bons amigos. Como as coisas aconteceram assim foi porque Leylin descobriu que quando Langford não estava louco, seu personagem era muito bom. Além disso, seus suprimentos de mercadorias eram constantes e os preços no Break-In eram mais baratos que os de outros magos. Entre mágicos, os benefícios são a única constante. Quanto a outras coisas, a maioria delas poderia ser abandonada. Langford. Desta vez, eu preciso das mercadorias com urgência.
Dar uma olhada. Leilin acenou com a cabeça enquanto entregava um papel de pergaminho amarelo com rabiscos. Eu raramente vejo esse seu lado. Deixe-me dar uma olhada. Langford pegou o pergaminho e imediatamente rangeu os dentes. As fezes do pássaro cós, Liga Estelar. Esses itens estão todos ligados ao aspecto das almas e não são itens baratos. Dom, um pequeno saco foi imediatamente batido na mesa de Langford. Depois de afrouxar as cordas ao redor, cristais mágicos cintilantes foram revelados dentro dele. Não se preocupe com Magic Crystals, estes são os depósitos. Eu vou compensar a diferença depois com poções. Leilin falou de uma maneira rica e arrogante. Está certo. Com a sua habilidade, os Magic Crystals são apenas um pequeno problema. Os olhos de Langford brilharam e imediatamente mantiveram o saco de cristal mágico em suas vestes. O pássaro Kosh está à beira da extinção. Ouvi dizer que algumas pessoas haviam encontrado isso antes nas planícies da Montanha da Morte Negra. Quanto ao selar Aloy, eu tenho um pedaço aqui. Langford imediatamente vasculhou as prateleiras atrás dele, depois do qual abriu uma pequena caixa preta. No centro do interior de cetim vermelho havia uma pedra prateada com manchas azuis, os ingredientes que você precisa, Liga Estelar, folhas sem flores. Eu tenho um de cada aqui. Quanto aos outros, talvez você possa olhar mais longe no cânion. Langford rapidamente juntou os itens e calculou o valor final, 785 Magic Crystals. Tudo bem, Leilin acariciou seu queixo um tanto relutante, eu vou dar uma olhada no mercado. Além disso, você precisa ficar atento aos itens que solicitei e comprá-los quando puder. Certo. Uma vez que Langford concordou, seu semblante mudou e o cabelo verde encolheu continuamente, logo alcançando a área da cintura pelas pernas. Lea. Saia agora. O rosto de Langford se contorceu e um de seus olhos já estava vermelho. Leilin se virou, até que ele deixou a caverna por uma distância antes que um som uivante viajasse para seus ouvidos. Uma doença intermitente como essa é realmente assustadora. Os passos de Leilin não pararam e se direcionaram diretamente para as profundezas do cânion. Depressa, olha! Langford reagiu novamente. Devemos informar os protetores? Receio que não seja de muita utilidade. Não muito tempo depois, Langford será expulso deste lugar. No mesmo momento, de ambos os lados da caverna, muitos acólitos que usavam chapéus pontiagudos olhavam para a direção do som uivante. Expressões de ansiedade, indiferença e tristeza foram vistas em várias faces. Depois de estar ocupado por algum tempo, Leilin saiu do Bray Canyon. Nas costas dele havia uma mochila preta adicional cheia de vários ingredientes. Leilin se virou para olhar o Bray Canyon, antes de cavalgar em seu cavalo negro e sair.